super boa noite para todos vocês, meus TikTokers que estão chegando por aqui. Hoje nós teremos mais uma entrevista. Hoje que é dia 18 de janeiro de 2023. Eu convido você a estar junto com a gente no projeto Na Janela com o Léo. Esse projeto acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, com entrevistas contra o preconceito e contra a discriminação. Ela já acontece desde fevereiro de 2021, então em fevereiro agora, próximo mês, já estaremos completando 2 aninhos de entrevistas. E onde é que estão todas essas entrevistas, Leomário? Todas essas entrevistas você encontra no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que tem o link no meu perfil aqui do TikTok, tá? E você que está assistindo no canal, você também pode acessar o TikTok na.janela.com.o.leo e você começa a me seguir e pode assistir ao vivo todas as entrevistas dia de quarta-feira a partir das 20 horas. Você que perdeu alguma das entrevistas, hoje é a entrevista de número 115. Então, se você perdeu alguma entrevista, você pode muito bem assistir ela no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, tá? Hoje nós vamos estar entrevistando Luana Piccoli Guilherme. Ela que é de São Paulo, mas não está morando atualmente em São Paulo. E a gente vai saber um pouco sobre toda a vida dela nessa entrevista de hoje. E a temática é as dores e sabores de tatuagem feito por uma mulher negra. Então, você fica com a gente que eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas legais nessas nossas entrevistas que tem como principal objetivo levantar a bandeira da diversidade, do respeito e da informação. Então, se você gosta de um bom papo, chegou na live certa, que a gente vai entrevistar hoje a Luana. Ela que é tatuadora, principalmente na questão da pele preta, certo? E a gente vai tirar algumas dúvidas com ela, vai saber o que foi que ela passou aí durante a vida dela, se ela já passou por preconceito e por discriminação. A gente vai saber um pouquinho de tudo. Ramon, um super abraço para você, Ramon. Acabei de ver que você está chegando aqui na live. E eu já mando um super abraço para você. Eu vou aqui compartilhar a live, certo? Compartilhem também, que é já que eu volto para a gente poder seguir na nossa live, tá bom? Eu vou só compartilhar, é bem rapidinho, já eu volto. Voltei, disse que era rapidinho. Vou só pegar aqui o link que eu mandei para a Luana. Vou mandar também para outros colegas. Vocês estão todos bem? Como é que vocês estão? Lucas já chegou por aqui, Luana também já chegou por aqui, minha entrevistada de hoje.
Lu, ainda não tô vendo aqui você disponível para me convidar. Se você puder fazer o convite aí para subir na janelinha, eu não estou te vendo aqui. Luaninha ainda tá por aqui? Acho que eu mandei, Luana. Vê se chegou por aí. Já são 8 horas, eu acho que a Luana saiu. Opa, voltou. Acho que agora vai dar certo. Aí, Tchan, 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 tchan. Chegou. Gente, ela tirou daqui do peito e colocou aqui, ó. eu sempre mudo. Adoro essas brincadeiras com acessórios. Luana, já estamos nas 20 horas e eu queria te iniciar a nossa conversa te agradecendo imensamente por você ter assim aberto um pouco da sua história para mim, e que agora a gente vai abrir um pouco da sua história para o pessoal da Barra de Rolagem. Queria agradecer muito a tua simpatia, a tua atenção e por estar participando Obrigada. desse projeto na Janela com o Léo, que eu estava falando aqui para o pessoal da Barra de Rolagem, que a gente tem o interesse de levantar essa bandeira tanto da informação como do respeito pela diversidade, né, quanto à questão de ir contra preconceitos e discriminação. Esse é o nosso principal objetivo. Então, eu deixo aqui esse início de live para você aí dar a sua saudação inicial para o pessoal da Barra de Rolagem. O que é que você está sentindo aí de estar sendo entrevistada? Se já foi entrevistada outras vezes. Fique à vontade, boa noite. Então, primeiramente, né, boa noite, meu gratitrevas para todo mundo que está aqui assistindo. Hoje tô tranquila, tô de boa, tô feliz também, tô muito grata por você ter me feito esse convite. Eu já dei algumas outras entrevistas, inclusive uma delas foi para um outro perfil aqui do TikTok, só que o foco era só na tatuagem. Mas eu já dei entrevistas também para sites, portais, até a L Brasil eu já saí uma vez, em que a pauta era tatuagem em pele negra, né? Então era um projeto, né, deles de divulgar também, né, a importância de você tatuar peles diversas. Aí eu E, estava entre os tatuadores na matéria. que ainda existe o preconceito, né, Luana, de que não existe tatuagem na pele negra, não fica legal. E você está mostrando justamente o contrário, né? Que tem essa A possibilidade, que tem questão, estudo especialmente para isso. sim, a questão, Léo, na verdade eu acho que não é nem o preconceito, mas o que que acontece? Dentro da tatuagem, a gente tem uma coisa que chama responsabilidade social, que basicamente é a gente informar o cliente como que o nosso trabalho funciona, a gente explicar às vezes o que que implica, né, as pessoas tatuarem certas figuras, não tatuarmos menores de 18 anos, enfim, várias coisas. E dentro dessa responsabilidade social, os tatuadores não entendem que a única exigência que a gente pode fazer é que a pele da pessoa seja saudável, né? E tem tatuadores que passam do limite, assim, de além de exigir peles brancas, exigem corpos magros. Então, é complicado porque a tatuagem, ela é uma arte que nasceu negra, ela nasceu de povos escuros. Então, quando a gente tem um apagamento social, cultural e histórico, isso invisibiliza a gente na maca. Uma outra questão que eu pontuo dentro desse meio é que os tatuadores não assumem a responsabilidade de que eles não estudaram para dar o melhor para todos os tipos e tons de pele. Então, é muito cômodo o profissional
quer dizer, profissional não, né? Porque eu nem considero profissional, mas a pessoa se escorar nessa bengala e simplesmente dizer que não pega. Eu tenho vídeos até no meu canal informando sobre isso, que toda a pele tem um limite. Não é uma regra que numa pele muito escura não vai pegar e numa pele clara vai ficar tudo lindo. E o que acontece também, além de todas essas questões, é que uma figura negra e uma figura indígena é interessante para ser um objeto na tatuagem. Então, além de todo esse apagamento histórico, cultural, social, né, que a gente tem e exclui, né, peles brasileiras da maca, nós acabamos nos tornando objetos, né? Eu tive uma ocasião, inclusive, que eu fui participar de um workshop onde eu era profissional tanto quanto os outros homens que estavam lá, e o único elogio direcionado a mim é que o meu rosto seria uma boa referência para virar uma tatuagem. E isso me incomoda muito, porque nós sofremos essas violências e a tatuagem, querendo ou não, ela é um adorno, ela é um objeto de beleza na pessoa. Então, esses mesmos tatuadores que recusam peles negras e indígenas nas macas são os mesmos que pegam o nosso rosto, o rosto dos nossos ancestrais, com feições, em sua maioria tristes e sofridas, para se tornar uma pintura numa pele branca, pele essa que não corresponde nenhum tipo de identidade com aquela figura em troca de um troféu. Então, são questões assim muito complexas. Eu gostaria, sempre vou falar isso, fiquei muito feliz de estar na Tattoo Week, o maior evento de tatuagem do mundo, mas infelizmente é só mais um evento de tatuagem num país latino-americano, num país negro e indígena, onde só pessoas brancas estavam se tatuando. E além de tudo isso, né, eu cheguei até a comentar com você quando você entrou na minha live que eu acabei chamando a atenção porque eu estava tatuando pessoas mais escuras que eu. As mulheres que eu tatuei, elas tinham a pele mais escura que a minha, porque eu quero que as pessoas entendam que tatuagem é para todo mundo, que toda a pele tem o seu limite. Você ser um profissional que vai falar o que fica melhor e o que não fica, lembrando que são questões técnicas e que não é culpa do tom da pele da pessoa, é outra coisa. Porque os tatuadores, até quando eles fazem esses trabalhos, eles falam para a pessoa: a sua pele não serve para isso e não tem nada a ver, porque a tatuagem também começou sendo tinta preta. Entende? Tinta preta. Isso. Muito bem. Então é falta de estudo, é falta de querer, é falta de consciência, né? É tudo É o isso racismo estrutural historicamente que a interrompido. galera pega lá a bengala e fica, entendeu? É um comodismo, assim. E me incomoda porque eu ouvi que eu seria uma boa figura para virar uma tatuagem e eu vejo figuras como a minha se tornando imagens em peles brancas, peles que não correspondem à nossa identidade em troca de troféus. Mas esses mesmos tatuadores não pegam pessoas que têm esse tom de pele para colocar na maca. O que eu peço e luto é que eu vá numa convenção como profissional e eu não quero ser o destaque porque eu estou tatuando pessoas de pele mais escura. Eu quero ser o destaque porque eu tô ali no meio fazendo o meu trabalho. Eu quero ver o Brasil na maca, porque o Brasil é negro, o Brasil é indígena. O Brasil não é só branco, sabe? Sim. E dentro desse mundo da modificação corporal, a gente luta para ter espaço em profissões que são comuns. É uma hipocrisia a gente acabar excluindo a diversidade da nossa marca, não faz sentido para mim. Com certeza. Então, É vocês isso. já viram que a gente vai ter muito pano para manga, a gente vai conversar sobre várias coisas. A, Olha, eu até fiz uma make dourada hoje, ó. hoje ela tá poderosa, gente. E vocês já viram que a Luana, ela não gosta de conversar muito, né? Então a gente vai. Tem dois tagarelas aqui na live hoje, então vai ter pano para manga, vai ter muita conversa legal. Rosa Sabino, um super beijo para você. Luna,
Um super beijo para você, minhas duas moderadoras maravilhosas. Aspirante à bruxa acabou Beijo de pra chegar por elas aqui também. também. Jennifer, um super beijo para ti. Lucão também já está por aqui. Eu vou querer que ele suba mais tarde, porque vai ser o entrevistado da próxima semana. Então, eu quero que vocês conheçam ele na janelinha. Do mesmo jeito que a Luana subiu na quarta-feira passada, a gente vai conhecer o Lucas, que vai subir essa semana, e a gente vai entender qual é a temática da próxima semana, tá bom? Mas estamos iniciando a nossa Janela com o Léo. Hoje nós estamos entrevistando a Luana que é de Sampa, mas não está morando em Sampa, mas eu não vou dizer para vocês onde é que ela está morando, que de acordo com a nossa conversa vocês vão descobrir que a gente vai ter ainda muito o que conversar. Vamos para nossa, vamos para a nossa roleta, vamos ver qual a temática em que na Janela com o Léo vai parar e qual é o primeiro assunto que a gente vai abordar nessa noite Ah, eu de adoro hoje. esse modelinho de entrevista. Desse E modelinho é o primeiro que eu participo. olha aí, viu? O primeiro é arte. Então a gente vai falar Ah, sobre arte. É a pergunta de número 3. Vamos ver o que é que tem na pergunta de número 3 para a Luana referente à arte. E é o seguinte: só esqueci Luana, de passar um batomzinho. pode ir passando aí na live, não tem problema. Dias Negrão era uma escola em que você descobriu que gostava de arte, mexer com argila, tinta, o balé entrou na sua vida, no Centro Cultural da cidade. Você entrou no balé não apenas por uma questão artística, mas para você corrigir um problema que você tinha no fêmur. Embora você não gostasse muito, né, por você ter sido humilhada, como você me contou, dos 7 aos 27 anos você fez balé, mas aprendeu a gostar, né, com o tempo e acabou sendo uma arte que faz parte da sua vida. Conta um pouco da tua história, né, que a gente, em cada momento da vida do entrevistado, vocês que já assistiram entrevistas comigo sabem, que quando a gente fala sobre preconceito e discriminação, não é apenas uma coisa pontual, existem vários momentos em que a gente acaba passando por esse tipo de situação, não é apenas um, né? E no balé também a Luana encontrou essa realidade meio que cruel. Como foi, Luana, essa paixão pela arte, esse surgir pela arte, e aí o balé vindo não apenas como um gosto artístico, mas para uma correção, né, para uma questão de saúde? Sim, então, foi muito difícil porque eu tinha um físico propenso para o balé. Eu tinha o colo de pé na sapatilha, a perna em X e não necessariamente a magreza, mas o meu físico era um físico muito desejado por bailarinos. É um físico que bailarinos treinavam anos para ter e eu nasci com ele. Então, a primeira questão foi que eu sou uma pessoa muito atrapalhada, eu sou uma pessoa que eu aprendo, mas eu aprendo no meu ritmo. E quando eu entrei, né, eu tinha saído de um grupo, ido para um grupo mais velho, e chegou nesse grupo, eu acabei me sentindo atrasada. E era uma coisa das meninas do meu grupo falarem que eu nem merecia o físico que eu tinha, porque eu era burra. Eu tinha professores também que não tinham muita paciência comigo, então eu demorei para entender que eu era uma bailarina e que eu levava jeito. O que me fez descobrir foi que uma professora que me viu dançando me perguntou o que eu acharia de ser solista. E no primeiro momento achei que ela estava brincando, porque né, quem conhece um pouco do balé sabe que ser a solista do grupo é o mais importante, né? É tipo a coroa. Eu não botei muita fé no que essa É o professora estava protagonista da falando, história. porque eu tinha um físico exagerado, eu tinha muita elasticidade e pouca força. Então eu não conseguia controlar isso. E aí eu ensaiei um tempo com essa professora, eu acabei ganhando o primeiro lugar com essa coreografia e eu competi com meninas que eram de escolas que tinham mais estrutura até do que a que eu fazia. Então isso foi um plus assim. E eu me descobri bailarina. Dentro desse contexto das pessoas assim, eu insisti porque era o que fazia eu me sentir bem, assim, sabe? Dentro
estar na escola e dançar, e eu gostava das viagens, eu nunca fui muito de ficar grudada nos meus pais. Então eu comecei a insistir por isso. E me descobri, e aí faz só 3 anos que eu parei de dançar, que eu não danço mais. E a questão das outras artes, Luana, que você também desenha, você já lutou, né? Então tem vários Sim. outros campos de arte que você, além da tatuagem, que a gente ainda vai falar também sobre isso, logicamente. Como foi que entrou aí essa questão das outras artes, como a questão aí da argila, da tinta, do desenho? Então, no Novos Talentos, eu mexia mais com bordado, assim, eu fiz algumas poucas coisas de argila, mas o que me chamou mais atenção foi o desenho. Desde o começo, sempre foi o desenho. Aí cada fim de semana era uma coisa, a gente fazia broches e tal. E aí eu geralmente escolhia ficar sempre na parte do desenho, que foi o que me ajudou a desenvolver, né, esse gosto. E mesmo quando eu fiz balé, outras coisas, eu sempre desenhei, né? Mas era um hobby até então. Só para a gente fechar essa questão do desenho, ô Luana, você faz desenhos também para venda por encomenda, não é isso? Aqui está um, ó. Eu já vou ter que arrumar, ó, porque minha gata fez um favor de derrubar minha tinta aqui, ó. Acabei de ver. A gata da gata sujou o desenho e ela vai ter que corrigir. Olha, gente, que lindo. Então, ela faz trabalho profissional através do desenho e ela faz encomendas, né? Ela faz por encomendas também do Brasil Sim. todo, né? Então, quem quiser, vocês que não estão assistindo apenas aqui ao vivo, estão assistindo também no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, sabem que a Luana também trabalha com essa questão de obras de arte, certo? Vocês podem entrar em contato com ela. Sim, Luna A Lagarta Lu, Lutadora. Eu conheci o. É que eu vou falar depois, né? Então não vou dar olha, spoiler. ela ia dizendo que conheceu alguém, mas aí ela lembrou que aí puxou. É, não Fica aí, posso. Luana, que tu vai ficar apaixonada por essa história aí da luta. Ah, tem aí uma história aí bem legal pra gente contar na questão aí das lutas marciais da Luana. Vamos agora de novo para a roleta. Vamos ver o que é que ela nos indica como segundo tema para a nossa noite de hoje. Nós estamos na entrevista número 115. E olha só, hein, parou na entrevista 115. Toda vez quando para na entrevista 115, no caso do número da entrevista que nós estamos, nós damos uma pausa para a nossa dinâmica dos emojis. E aí a gente vai fazer a primeira dinâmica do emoji da noite, são duas, e eu vou passar aqui os emojis, vocês que estão aí na barra de rolar já sabem como é, já expliquei também para a Luana como é. Quando ela quiser que pare, ela diz parou, e aí eu vou desvirar, vou desvendar qual é o emoji que ela escolheu, e ela vai tentar lembrar um momento da vida dela que o emoji fez ela recordar, tá bem? Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Para. 9. 9. Esse que está na minha mão. O emoji que você Meu Deus. escolheu, Luana, é esse. O que é que ele faz você lembrar? Que momento da sua vida ele fez você recordar? Nossa, é um emojizinho que apanhou? Nossa. Nossa, eu já tretei bastante. Mas eu acho que. Tá, eu vou falar uma vez que eu fui com um hashi na escola, né? Um hashi no cabelo. E eu lembro que o menino que estava sentado atrás de mim, ele ficava puxando muito o hashi do meu cabelo, né, para fazer aquele bullying matinal. E aí eu me irritei e na hora que o hashi rolou na mesa dele, eu peguei o hashi e eu furei a mão desse menino. Não foi tipo um furo profundo, mas eu furei essa cartilagem aqui da mão dele. Então foi essa vez. E eu também já voei no pescoço de uma mina que me chamou de macaca e eu não tava nem aí se ela era maior que eu fiquei morrendo de ódio e eu voei em cima dela. Então esse emoji especificamente me faz lembrar disso. Pronto. Lembrou de 2 episódios da vida dela. E vamos agora para a nossa roleta.
e a nossa roleta vai indicar o nosso próximo tema, e vamos ver qual é o tema em que ela vai nos indicar. E o tema é tatuadora. É o tema número Ah, 8, olha só. A gente até já deu mais ou menos uma iniciada na temática, né? A gente já iniciou a nossa entrevista já falando um pouco sobre isso, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais na pergunta 8, que é a tatuadora, que diz o seguinte: você se interessou porque você já tinha um trabalho para fazer com desenhos para tatuadores, né? Você fazia o sim. desenho para as pessoas tatuarem. Você ficou amigo de uma tatuadora, né? Pensando em fazer desenho para ela, acabou não dando certo, e um amigo de uma pessoa muito especial na sua vida acabou falando para você, ué, se você sabe mapear, né, fazer rosto, os desenhos são seus, por que que você não faz tatuagem, né? E aí você começou a fazer tatuagem, eu achei muito interessante porque você me disse algo que às vezes pode ser curiosidade de muita pessoa. Como é que começa? Quais são as primeiras tatuagens feitas em quê? Tem alguma coisa para fazer teste? E aí você me colocou algumas coisas como casca de laranja, pele de porco para treinar, né? E aí você começou a fazer tatuagem no pessoal do cursinho, aí notou que levava jeito, né? E é, foi quando começou também essa história que não veio com a tatuagem, mas eu acho que ela aflorou mais ainda essa questão da sua luta por pautas sociais, né, e raciais, né, em desmistificar essa história de que alguns que se dizem profissionais dizem que a pele negra não é legal para tatuar, e você acaba afirmando que na realidade não é isso. Apenas ele pode ter algum tipo de racismo ou não estudou ao ponto de realmente ser um profissional completo dentro da tatuagem. Como é essa história realmente da tatuagem na tua vida? Esses primeiros experimentos com as cascas de laranja ou com a pele de porco deu certo? Você viu que estava dando legal? Essa responsabilidade do que você vai colocar na pele da pessoa vai ser para a vida toda, então é uma responsabilidade muito grande não ter erros, né? Como é isso daí tudo? Então, eu tinha um pouco de receio, né? Porque quando essa pessoa me disse que se eu fazer para os outros, eu podia fazer para mim, como eu falei, eu sempre enxerguei a profissão de tatuador de uma forma muito séria, que na época não era visto ainda. Porque eu pinto um quadro, como aconteceu agora, minha gata manchou, eu consigo consertar em um papel, né? Ainda que ela destruísse tudo, eu conseguiria fazer ele todo de novo. E na pele da pessoa não é a mesma coisa, e essa pessoa tem um pensamento, ela tem um sentimento, ela tem uma história, ela tem uma vida. Então, mesmo antes de ser tatuadora, eu sempre considerei que não era só alguém que pagaria pelo meu trabalho, mas era alguém que carregaria um pedaço de mim para a vida toda, né? E era uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a fazer em peles de porco, eram poucas as vezes até que eu conseguia, porque o açougueiro também ele nem sempre tem a paciência de cortar certinho, né? Às vezes corta de qualquer jeito e tira a camada de gordura que é o que faz segurar, mas é uma pele que eu recomendo para quem está começando, porque ela tem uma textura muito parecida com a nossa. Eu não gostava das peles artificiais, né? As industriais, porque elas mancham muito. E na casca de laranja eu já fiz alguns treinos, né? Na laranja mesmo, eu não cheguei a descascar, mas eu gostei mais de fazer no melão. O melão é uma fruta que dá legal para você treinar. Casca de banana também dá para treinar. Então eu comecei fazendo nessas coisas e em mim mesma, né? Quando eu queria uma pele para treinar, eu ia fazer um estilo diferente para não fazer nada errado no cliente, eu fazia em mim mesma. Muito bem. Então veio aí toda essa questão da história, né, da Luana como tatuadora, né? E nós vamos agora para a nossa próxima pauta. Vamos colocar aqui na nossa roleta. Vamos ver o que é que ela indica para a nossa terceira abordagem. Girou a roleta e a temática é
Professora? Será que Luana já foi professora? Será que foi uma professora que marcou a vida da Luana? O que é que professora tem a ver com a Luana? E a gente vai saber agora, uma pergunta de número 5. E a pergunta de número 5 é a seguinte. Luana, em 2009, você terminou o seu ensino médio. Nesse processo, você já tinha feito também curso de teatro. Depois apareceu um projeto para dar aula na zona rural e até mesmo na escola em que você estudou. Como você já tinha feito teatro e também já há muito tempo balé, você acabou se encontrando com uma pessoa chamada Cristina, que é diretora de coordenação artística do projeto Escola em Cena. Se tiver alguma coisa que eu estiver dizendo errado, tu me corrige, tá bom? Depois. Não, tá certíssimo. Pronto. E aí recebeu você de uma maneira que você não esperava. Porque sempre as pessoas, quando abordavam você, elas prestavam muita atenção no seu visual. E ela lhe tratou normalmente como quem querendo saber realmente o que você tinha para oferecer em termos de arte. E você começou a lecionar. E eu queria que você, nessa pergunta, eu queria que você me dissesse duas coisas. Primeiro, como foi essa experiência como professora, né? Porque agora você não era mais aluna, era você que estava liderando um grupo de alunos. E como foi a recepção dos outros professores em relação a você? Que eu acho que teve aí uma pontinha aí também de discriminação. Olha, eu tive, assim, dois extremos, na verdade, né? Na primeira entrevista eu até esqueci disso. Eu tive professores que ficaram muito orgulhosos de mim, de estarem, tipo, ela saiu daqui o ano passado e agora ela já tá aqui dividindo essa mesa comigo, tomando um cafezinho na sala que eu estou e tudo. E eu tive, sim, professores que, por conta da minha pouca idade, né? Eu tinha acabado de completar 19 anos, eles achavam que eu nem podia falar que eu era professora porque eu não tinha um canudo na mão, né, de ensino superior e nem nada disso. Ser professora para mim foi, eu acho que a melhor experiência da minha vida, né? Eu até brinco que os meus alunos não são meus alunos, eles são meus pequenos gafanhotos, porque aluno, né, significa sem luz e para mim eles eram tudo de maravilhoso. Foi um período muito difícil assim da minha vida dentro da minha casa, que eu já pensei até em, né, fazer besteira comigo mesma, e durante esse período eu falava, não, é porque eu tenho pessoas que precisam de mim, então eu preciso ficar aqui, eu preciso estar sã. A Cristina também, eu não tenho palavras para ela, porque ela era mais do que uma coordenadora. Ela sabia que eu passava até, às vezes, muita dificuldade financeira e que mesmo assim eu estava ali dando aula, então ela me ajudava nessa parte também, principalmente quando o governo atrasava, né, os nossos pagamentos. Mas foi, assim, um período que eu descobri que eu era responsável, que eu conseguia dar conta de mais de 100 alunos, que era uma coisa que sempre colocaram na minha cabeça, você não consegue lidar nem com uma sala de 30, 40, né? E quando tinha ensaio no teatro, geralmente era ensaio geral, então, tipo, todas as minhas turmas estavam juntas, eu tinha mais de 100 alunos para dar conta, 10, 12 peças no dia para ensaiar, cenário, figurino, tudo para ver, e eu gostava de acompanhar tudo muito de perto. Então eu vi que eu podia ser um polvo assim na arte, né? Eu podia organizar plateia também, né? Porque daí nesses casos a gente tem que reservar o teatro no dia certinho. Tinha muito cronograma e foi uma coisa que me ajudou a ver, né? Não que eu já não soubesse, mas que artista nenhum é vagabundo, que às vezes a gente trabalha muito mais do que as outras pessoas, mas a gente ganha menos e tem menos reconhecimento do nosso esforço, porque eu já cheguei a ficar pintando cenário das 7 da manhã às 11 da noite e literalmente parar para fazer um lanche no banheiro e olhe lá. Então foi maravilhoso, assim, é um período que eu tenho saudade. Sou uma professora também muito feliz porque os meus alunos me acompanham.
Então, isso para mim é, sei lá, e eu até hoje, no Dia dos Professores, alguns lembram de me dar felicitações e tudo mais. E eu sempre fui muito parceira deles. Eu tinha, assim, né, professora na sala de aula, mas fora eu tinha uma parceria muito grande com todos eles, de falar sobre cenário, sobre a música, de dar oportunidades também para que eles mostrassem outros talentos além de atuar, porque eu nunca obriguei nenhum aluno meu, você vai fazer isso. Eu sempre dava liberdade, às vezes, para cada um escolher seu personagem. Se tinha mais de um interessado no mesmo, daí eu fazia um testezinho para ver quem se saía melhor. Mas eu nunca foi nada imposto, assim. Foi tudo muito fluido. E eu gostei muito. E bom, assim, eu acho legal assim quando eu converso com um artista que realmente é artista, porque ele sabe todo esse espírito, né? Que a gente trabalha mais do que os outros, que não é reconhecido, mas a gente faz com um amor tão grande, a gente se sente tão realizado com o que a gente faz, Sim, que é o e com melhor o que a gente cansaço que eu já consegue, senti na minha vida. e o Não, que a não. gente consegue despertar nas pessoas também, né, Lu? É muito massa. E não tem assim, não tem nada que pague essa Sim. sensação. E eu queria mandar um super beijo para a Rum Compassas, passou por aqui, eu não sei se ela ainda está por aí. Ela foi uma queridíssima que já foi entrevistada por mim. A temática dela foi casamentos não monogâmicos e foi um bate-papo muito legal. E ela passou por aqui, a Rosa mandou aí um abraço, era enquanto a Luana está falando, e vocês sabem que enquanto o entrevistado está falando, eu não gosto de interromper, justamente para mim não quebrar a linha de raciocínio dele, eu não gosto de ficar interrompendo. Mas fica aí o meu abraço super carinhoso para a Rum Compassas, minha lindona. Vamos ver aqui a nossa próxima temática. Lembrando para o Lucas, que está pertinho de você subir, viu, Lucas? Já que eu te subo aqui para a gente te conhecer, nosso entrevistado da próxima semana. E vamos ver qual é a temática. Opa, eu acho que é brincadeira. Entrevista 115. Vamos para mais Oi, uma brincadeira com os Naomi. emojis. Vamos para mais uma brincadeira com os emojis. Vamos ver de que é que ela vai lembrar agora. Vocês viram como é essa questão do emoji, né? Do nada ela lembrou lá do menino que tirou o heart dela, a menina que ela quase estrangulou. Vamos lá. 1, 2, 3, Para. No 3. no, 3. no 3. Vou. 3. Ih! Meu Eu acho que Deus. ela já vai falar de uma coisa antes da hora, mas bora lá, é a brincadeira, a dinâmica é essa. Lu, quando eu te mostro esse emoji, o que é que você lembra? Ah! Ah, do dia que eu conheci o meu querido, né? Vocês vão saber a Inclusive, história. hoje é nosso aniversário. A gente tá fazendo aniversário hoje. Hoje? Sim. Olha que legal. Super abraço para vocês que Não, tenham mas assim não vou muitos contar como que anos. foi. Aí fica para a próxima pergunta. A gente vai saber tudo como foi esse encontro. Vocês vão saber já já. Vamos agora ver qual é a próxima temática. Girando a roleta. 1, 2, 3, meio já. E a próxima temática é nascimento. Vamos saber um pouco da história da Lu lá no início. Era para ser a primeira pergunta, né? Pergunta de número 1, mas é a roleta que define aqui o que, é que a gente vai falar. Então, na pergunta de número 1, falando sobre o nascimento, ele diz o seguinte, Lu. Você é a segunda filha de 4 irmãos. O seu irmão mais velho é só por parte de mãe. E o seu pai, o seu pai ajudou sua mãe a criar ele a partir dos 7 anos de idade. Você tem uma irmã caçula, que é adotiva. Você nasceu numa fase muito tranquila dos seus pais. O seu próprio nome, Luana, vem de lua, né? Isso pela admiração dos enamorados, pai e mãe, na época que admiravam muito a lua e estavam apaixonados, e aí surgiu a Luana. Você é filha de uma mãe costureira, de um pai servente de pedreiro, mas também que canta e toca violão. E quando você tinha 18 anos, eles se separaram. Mas nesse início todo, como foi, se a gente fosse falar de infância, de pai e mãe, de irmãos, o que é que você Ai, lembra, irmão?
Ah, eu lembro de tudo de maravilhoso, assim. Eu lembro que até no meu período de cirurgia, quando eu não andava assim, a minha família ficou muito unida, né? Porque as minhas irmãs mais novas, né, já andavam, já corriam e eu ficava sempre com as duas pernas, né, engessadas no sofá e era sempre do sofá para a cadeira, da cama, né? Foi um período difícil, mas eu vi minha família muito unida para que minha cirurgia desse certo, para que eu conseguisse andar. E a minha infância não foi muito tranquila, mas eu tive uma infância feliz, assim. Eu fui a criança que morou com muita gente. Na casa da minha avó era uma muvuca, assim. A minha avó fazia muita sopa para mim, né? Minha avó tinha fogão a lenha, fazia doce. Lembro, assim, da correria na minha casa, dos amigos dos meus pais, assim. Meus pais são muito sortudos, assim, com a amizade, porque eles têm amizade de infância até hoje, né? Um grupo, inclusive, né? Não são só, são amizades realmente que eu considero pelo menos verdadeiras. Tive bons exemplos, né? Porque os meus pais sempre foram pessoas muito íntegras, muito honestas, sempre ajudaram e sempre foram ajudados pelo mesmo motivo. Acho que a única coisa ruim mesmo é que eu apanhava, né? E eu era uma criança que eu não admitia isso, eu sempre me manifestei sobre, sempre falei para meus pais Muito que eu não aprendia nada quietinha, quando eles me batiam. Eu muito só ficava com quietinha, nunca foi raiva. crítica. Oi? Muito quietinha, nunca foi crítica, nunca foi de tentar saber Né? das coisas. Não, minha mãe fala até hoje, né, que eu sou bocuda, que eu respondo. Então era só isso, assim, mas de resto, sempre eu tive uma infância feliz, tive vó, tive vô, eu só não conheci o pai do meu pai, infelizmente, né? Não, e também não tive contato com o lado indígena da minha família, infelizmente todos morreram antes de eu nascer, mas ainda tenho algumas histórias, né? Então é isso. Assim. Fui uma criança feliz, sempre brinquei na rua, às vezes era meio isolada, gostava mais de ficar no meu quarto escrevendo e desenhando. Tava mais viajando do que brincando na rua às vezes, mas acho que é isso. Muito bem. Pati Silvio, super beijo. A Rum ainda estava por aqui, estava mandando aí uns presentinhos. Muito obrigado, viu, Rum? Um Ai, cheiro para obrigada, ti, Rosa. meu amor. Mandaram aí também uns presentinhos para a Lu. Podem mandar, viu, gente? Se vocês não precisam mandar para mim, se vocês quiserem mandar tudo para a Lu, sem problema nenhum. Eu não estou aqui no TikTok pela questão financeira, eu estou mais mesmo por essa questão social, de entretenimento, que é o que eu realmente gosto de fazer. Estão aqui dizendo que a Luana é linda, vocês já viram, é linda, é poderosa, ela mostra esse empoderamento da mulher. Quando eu vi ela em live, eu disse assim, opa, se ela aceitar, essas características que eu quero, que eu gosto. E aí não é à toa. Pati, um super beijo pra ti, Pati, um super abração. Como é que tá a Sampa? Tá Ai, tudo agora eu já vou ter bem? um programinha na quarta-feira. Toda vez eu vou assistir suas lives. Agora eu estou te seguindo, cliquei no sininho e tudo. Olha aí. É maravilhoso quando eu vejo as pessoas que eu entrevistei. A Rosa, que é a minha moderadora, já entrevistei. A Luna, que é a minha moderadora, já entrevistei também. Aí acabam voltando. Eu fico muito feliz quando vocês passam por aqui. De coração mesmo. Vamos agora para a nossa roleta. Tudo bem, Léo? Aqui tá tudo bem, Pati. Um super beijo para ti. Saudade de ti. Manda cheiro para Carol, tá? Vou só pedir para o Lucas, vai se aprontando aí, que essa é a pergunta anterior à que você vai subir, tá bom? Olha quem é que chega por aqui, Biel. Beijo para ti, Biel. Biel é indígena, gente. Ele também foi entrevistado por mim. Se vocês quiserem saber a história desse povo lindo que está aqui na Barra de Rolagem, é só vocês irem lá no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que vocês vão saber de tudo e mais um pouco, tá? Assim como Aí nós já estamos estou fazendo. seguindo o Biel. Olha aí, Biel. A Lu tá te seguindo. Vamos para a Obrigada, Biel. nossa pergunta do meio, nossa pergunta número 5. Vamos ver qual é que vai ser a temática. E a temática é pergunta número 4, ensino médio. Vamos saber o que foi que aconteceu no ensino médio da Luana, por que que essa temática está aqui, se aconteceu algo diferente
E a pergunta número 4 Ai, sobre ensino gente, olha, médio minha é mente tá brilhando hoje. Lu, você me declarou que você era considerada a nerd chata, mas só que você É, levava isso na esportiva, para sim. parecer que não atingia você. Foi um momento no ensino médio também em que você passou a assumir o seu cabelo. Quando você fala assumir o cabelo, aconteceu alguma coisa específica para isso ou não? E como foi essa história, assim, como foi essa libertação na tua vida? Sim, aconteceu, né? Foi uma situação ruim, né? Que a gente estava lavando a escola e o menino virou um balde de água sanitária com detergente na minha cabeça e desmanchou a minha chapinha no dia. E aí eu resolvi que eu não ia ficar, não tinha, né? Detergente grudou, eu falei, eu não tinha muito o que fazer, fui no banheiro, lavei o cabelo. E nesse dia eu estava também usando boina e uma amiga minha falou que na hora que eu coloquei a boina que eu tava parecendo o Slash e como eu sou muito fã dele, eu decidi que se fosse para aparecer com ele, eu não alisaria mais o meu cabelo. Foi um processo, né? Porque quando eu assumi meu cabelo, ainda tinha aquela coisa de ter o cacho muito definido, então nos primeiros, né, dias assim, eu usava bastante creme para deixar meu cabelo baixinho. Só que depois eu meio que larguei mão disso, assim, porque pra mim não tinha mais importância. Eu gostava do meu cabelo no volume que ele estava, eu gostava do meu cabelo cacheado do jeito que ele era. E daí eu decidi também que eu não ia fazer nada mais pra agradar ninguém, porque a minha aparência estava me agradando. Eu acho que foi a primeira vez que eu me olhei no espelho sem chapinha e gostei do que eu vi. E depois eu nunca mais mesmo alisei. Nunca, nunca. Que bom. E é por isso que eu falei sobre a questão de libertação, que não tem nada melhor do que a gente estar bem consigo mesmo, né? Essa questão de querer agradar o outro sempre é uma prisão. Eu queria mandar um beijo super grande mesmo para a Andressa Virginia. A Andressa Virginia, ela é psicóloga, também já foi entrevistada por mim aqui. É aqui da minha cidade, a gente se conhece pessoalmente. Ela fez parte do grupo de teatro, né, que eu fundei. E ela está aqui na Barra de Rolagem. Um super beijo para você, Andressa. Um beijão, minha linda. Estamos falando aqui com a Luana que é de São Paulo, ela é tatuadora profissional, ela trabalha muito com essa questão também social, nessa questão do colorismo mesmo, né, de como, das técnicas de fazer tatuagens em pessoas pretas, e a gente está abordando justamente essa temática, além de estar falando, né, sobre a vida dela como um todo, a gente está descobrindo um pouco sobre a vida da Luana. Como eu falei para você, essa foi a pergunta número 5. Nós estamos na metade da nossa entrevista. E eu vou subir aqui bem rapidinho o Lucas. O Lucas, que vai ser entrevistado na próxima semana. Deixa eu ver se ele sobe aqui rapidinho. Beijo, Andressa. Saudade de ti. A gente tem que Ó, já marcar aqui arrumei a também. arte que minha gata fez, ó. Olha aí. Arte. Ela também é artista. Nossa, mas ela me deixa louca. Porque foi, tipo, segundos que eu vi ela aqui em cima, eu já chispei ela derrubou minha tinta aqui. Lucas, não tô te vendo. Quero te ver. Sei que você já tomou Bacana. banho. Sei que você tá cheiroso, então dá para aparecer aqui tranquilo. Agora sim. Olha aí, Lucão, super beijo pra ti, Olá! boa Boa noite. noite. Em Ei, cima aí, Luana. Luana Boa noite, embaixo, Léo. Lucas. Boa noite. Seja Tudo bem com bem-vindo, vocês? Lucas. Sobre o que é que a gente vai falar na próxima semana, Lucas. Vai, solta Então, o verbo. não tem como deixar como surpresa, né? Bom, primeiro eu quero agradecer, Léo, pela oportunidade, né, de estar aqui com você hoje e semana que vem. Estou muito ansioso já para poder falar com vocês aqui um pouquinho. Eu sou o Lucas Gabriel, sou de BH, eu sou um homem trans. E semana que vem a gente vai estar falando um pouco aí sobre a vivência trans, não só minha, mas da comunidade trans no geral. E vai ser um prazer poder estar aqui falando um pouco com você. Sei que vai ser muito bacana, muito divertido. Estou adorando a entrevista da Luana. Sou um amante de tatuagem, Ah, tenho algumas obrigada. espalhadas aí pelo corpo. E tenho certeza que no meu dia também vai ser muito bacana. Estou bem ansioso, bem animado. Eu vou assistir também. Assim espero.
Então já estão criando laços. Vão aí se seguindo, vamos aumentar essa corrente de conteúdo bacana no TikTok. Sim. Eu acho que a gente está precisando se filtrar aqui e É tomar, verdade. assim, tomar conta da área, que está assim, uma coisa meio bagunçada. É isso Tem um aí. pessoal biscoitando demais e falando coisas úteis de menos. Vamos aumentar aí o nosso ciclo. É isso mesmo. Lucas, foi um prazer, meu querido, você Eu estar que aqui com a falo. gente na noite de hoje. Fica aí com a gente, sabendo mais um pouco sobre a Luana. Bom, Provavelmente no sábado nós estaremos conversando, né, para mim saber um pouco sim. da tua história. E aí na quarta-feira a gente vai estar aqui às 8 horas da noite novamente, né, para a gente ter um bate-papo bem legal, para as outras pessoas terem a oportunidade também de conhecer um pouco sobre a sua vivência como um homem trans, tá bom? Com certeza. Estou muito animado. Obrigado, um beijo. Até mais. Obrigado. Beijo, Luana. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada por estar aqui. Gente, Imagina. hoje é tudo no L, viu? Vocês estão percebendo? É Leomar, é Luana, Lucas e é Luana. Tudo no L. Vamos nós. Beijo, gente. Vou botar aqui, gente, agora, em algumas curiosidades sobre a vida da Luana. Só que hoje vai começar com a Luana desse formato, tá? Ele vai ser aqui de uma forma diferente, em que vocês vão ter que ligar os pontos. Mas só que tem o seguinte: o primeiro que disser na barra de rolagem é o que eu vou marcar aqui no meu painel, tá bom? Eu vou explicar para vocês entenderem. Vou mudar, vou colocar aqui de novo. Ó, vocês estão vendo que agora é uma barra de rolagem. Ele está seguindo, chegou aqui em animal. Embaixo nós temos todas as respostas da Luana, certo? Vocês vão ter que adivinhar o que é que eu vou marcar. O primeiro que vocês disserem aí na barra de rolagem, eu vou marcar. Se tiver errado, ele vai lá para o final e vai vir de novo. Que ele só vai terminar quando a gente conseguir concluir corretamente essa barra e todos esses nomezinhos aqui de baixo saírem daqui, tá bom? Eu perguntei para a Luana que animal irracional ela gostaria de nascer. Se ela fosse nascer um animal irracional, que animal irracional ela gostaria de nascer? Dessas opções aqui embaixo, qual vocês acham que ela respondeu? Vocês estão vendo aqui várias palavras, né? Ó, escorpião, rock, terror, 172, japonesa, preto, lobo, 60, 30 ou 31. Qual é o animal que a Luana... Opa, a Paty disse que é lobo. Vamos marcar lobo e ver se é? Isso, muito bem. Rosa também disse lobo. Girando aí a rolagem, chegou para a altura. Qual a altura da Luana? 30, 31, 60, japonesa, preto, terror, 1,72, escorpião ou rock? Rosa. Rosa Sabino, 172. Vamos lá, muito bem. Outra certa. Vamos ver agora sobre o peso. Quanto vocês acham que a Lu tem de peso? O que nós temos de números aqui é 30, 31 e 60. Qual desses três é o peso da Lu? Muito difícil, né? Essa daí. Qual é o peso da Luana? 60? Vamos lá, Paty. 60, Rosa? Vamos ver. 60. Muito bem. Girou a rolagem, vem agora filme. Qual o estilo de filme preferido da Luana? Filme japonês, filmes sobre pretos, filmes de terror, filmes com escorpião ou filmes de rock? E aí? Terror? Tá na cara. Terror, muito bem. Vamos lá, assim é mais rápido, gente. Tinha hora que vocês demoravam, que aí eu criei essa outra técnica, eu acho que tá mais legal. Estilo de música que a Luana gosta de escutar. Ela é bem eclética, ela escuta de tudo, mas tem uma que ela gosta mais, tá? Músicas de 30 minutos, de 31 minutos, música japonesa, músicas de pretos, músicas de escorpião ou rock? É rock? É, roqueira, não pode fugir às raízes, né? Roqueira, muito bem. Girou aí a nossa rolagem. Qual é a idade da Luana? 30 ou 31? E agora?
Se errarem, já sabem, hein? É a primeira resposta que eu marco. 31? Vamos ver se é Ai, as pessoas 31. estão me envelhecendo, como assim? Deixa eu marcar 31. Opa, errada, não é 31. Guardem a resposta aí, tá? Foi a primeira resposta que vale. Qual a cor preferida da Luana? Japonesa, preta ou escorpião? Tchan, 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 tchan. E agora? Preto? Bora lá? Preto. Muito bem. Cor preta é a cor preferida. Qual o signo? Japonês ou escorpião? Essa tá bem Vacilo. difícil. Muito difícil. Escorpião, vamos lá. Muito bem. Próxima pergunta. Qual o prato preferido da Luana? É nóis, Paty. Qual é o prato? Também é, Paty. Escorpião. Comida japonesa. E vamos agora para as duas de número. Olha, a primeira coisa que vocês colocam, tá? Então, prestem atenção no que foi que vocês já disseram. Tatuagens. Quantas tatuagens a Lu tem? 30 ou 31? Olha a resposta. Pensem no que vocês já responderam. 30 ou 31? Primeira resposta que vale. Paty colocou 31. Vamos ver se é 31. Tinha errado, né? Exatamente. 31 tatuagens. Porque a que faltou, voltou. A idade da Lu não era 31, é 30 aninhos. Tá com 13 tatuagens, ô Paty? Muito bem, já tem uma tatuadora aí, ó. E é de Olha, as Sampa. pessoas me envelheceram, fiquei triste. Foi um ano. A gente pode dar desconto. Só foi um ano. Então, um aninho, mas ô louco. Exibindo as respostas, animal que ela gostaria de nascer, lobo, altura 1,72, peso 60 quilos, filme, terror, música, rock, idade, é raro, não é 31, é 30, cor, preto, signo, escorpião, prato, comida japonesa, tudo de cru ela gosta, viu? Foi o que ela me disse. Tatuagem, 31 tatuagens e idade, 30 aninhos. Muito bem. Esse foi as nossas curiosidades sobre a nossa entrevistada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram desse formato? Ficou mais legal assim? Ah, eu amei. Ficou legal assim a rolagem, né? Eu gostei também, que ficou mais rápido. Ficou mais dinâmico. Vamos voltar aqui à nossa roleta e nós vamos saber. Olha quem chegou, Flávio Cartilho, meu bruxo. Beijão para você, meu querido. A gente conversou também, foi uma entrevista muito legal, falando aí sobre bruxaria, na linhagem luciferiana, e ele está chegando por aqui também. Nós estamos entrevistando hoje, Flávio, a Luana que ela é tatuadora, principalmente em peles negras. Você que é um negro bonito. Tu tem tatuagem? Eu nem lembro, Flávio. Tu tem tatuagem? Temos uma tatuadora aqui especialista na pele preta, viu? Vamos aqui girar a nossa roleta, ver qual é a temática em que nós vamos falar agora. E a temática é casas. O que tem a ver a palavra casas com a história da Luana? Vamos entender essa história. Eu acho que ela já se tocou, por quê, né? Que tem a palavra casas. Oi, Léo, querido. Tenho tatuagem, sim. Bastante obrigado pelo privilégio, seu maravilhoso. Beijo, Flávio. Você é um super querido. Tá no coração, ó. Estamos juntos. Vamos falar agora de casas. Lu, aos 21 anos, você foi expulsa de casa. Teve um problema depois do falecimento da sua avó. E aí, por um detalhe de você não ter chorado quando sua avó morreu, veio toda uma história do porquê se não chorou é porque não tem sentimento. As pessoas ainda têm esse tipo de reações, né, quanto à questão da morte.
Mas, enfim, sua mãe passou por alguns processos de depressão, de alcoolismo, e juntando com várias e várias situações, né, que estavam acontecendo no contexto familiar, ela acabou lhe tirando de casa. Depois disso, você foi morar com uma amiga tatuadora sua. Depois, você foi morar com o seu pai. Foi quando você fez um teste para o teatro, você já estava namorando com alguém, que nós vamos falar sobre essa pessoa, e aí você precisou ficar um tempo na casa dessa pessoa para alguns. Era por conta de um curso, era, Lu? Não, na verdade, na minha tatuadora eu fiquei mesmo até o meu pai conseguir uma casa pra gente, né? Porque quando eu fui expulsa, o meu pai morava num quartinho só. Não, quando você precisou sair do seu pai para ir para casa do Love. Era uma coisa que você tinha que fazer, né? Era de 15 sim, dias. então, eu tinha feito o teste, passei no teatro, aí eu fiquei uns dias, né, na casa do meu namorado, e daí ele, quando eu falei que eu ia... Graças ao teatro. Graças a Baco. Que uniu logo esse povo de vez. Foi o curso de teatro que ela passou, e aí foi passar uns dias na casa do namorado, e quando parou esse prazo, ele disse, fica logo aqui de vez, por que você vai voltar? Fica aqui, e aí deu tudo certo. Como foi essa questão aí das mudanças de casa na tua vida? Eu acho que o que me baqueou mesmo foi quando eu fui expulsa. Eu acho que não foi nem só por ter sido expulsa, mas a minha mãe brincava com isso, né? Ela falava que quando fizesse 18 anos podia ir já morar embaixo da ponte e tal. E porque nesse momento, quando eu fui expulsa, era da casa da minha avó. Então, tipo, era a única coisa que a gente tinha de herança mesmo. Era um casarão, era um lugar que era seguro, né? Que era nosso. Então, foi meio que isso que eu senti. Estava sendo expulsa do meu lugar seguro. E eu acho que o que me baqueou foi isso, porque foi a casa que eu passei a maior parte da minha infância. Então isso me doeu muito, assim, mais até do que o desespero de não saber o que fazer. Mas as outras mudanças eu encarei de boa, assim. Eu acho que o que doeu mesmo foi até hoje, né? Eu ainda tenho na cabeça que se eu pudesse comprar uma casa, eu tentaria comprar a casa da minha avó de volta. Pela questão sentimental, né? Sim. Muito bem. Então, nós vimos aí algumas passagens, né, de casas na vida da Luana. A primeira foi um pouco mais complicada, mas as outras foi um processo, né? Ela ficou na casa da amiga enquanto o pai ajeitava a casa, foi para a casa do pai, aí foi para a casa do namorado por conta do teatro, e aí acabou ficando, enfim, as outras três foram alinhavadas com o tempo de uma maneira bem tranquila, né? Agora eu não me apego mais a lugares. Nós vamos só agora... Vou. Só o quê? Eu só vou. Não me apego mais a lugar nenhum. Livre para voar. Muito bem. Vamos ver aqui qual é a nossa próxima temática. A nossa próxima temática é Sul. Vamos descobrir agora onde é que Luana está. Onde é que a gente encontra Luana? Falaram tanto de São Paulo e disseram que não é mais São Paulo. E agora é o quê? Vamos ver aqui a história da Lu. Lu, primeira vez que você tentou ficar no Sul, não deu certo, né? Vocês voltaram para São Paulo. Tempos depois, você fez uma agenda de tatuagens bastante legal para ser feita no Sul. Aí vocês voltaram. E com a ajuda da sogra e de amigas, vocês conseguiram uma casa, foram aos poucos montando. E você me falou também que o seu primeiro cliente foi da cidade de Manaus. Onde é que você está agora? Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas veem melhor o seu trabalho? Quais são as redes sociais que você tem? Faz aí o teu merchan agora, tá? Vamos lá. Bom, eu atendo em Curitiba, capital do Paraná, e na Grande São Paulo. Em Curitiba eu atendo no bairro do Campo Comprido e em São Paulo no bairro de Pinheiros, todos com horários agendados. E São Paulo eu vou uma vez no mês quando eu tenho uma quantidade legal de pessoas. Mas se outros lugares do Brasil me chamarem, eu irei. O meu Instagram é @luanalobo.inc, que é o mesmo IG aqui do TikTok, né? Deixei assim para não confundir ninguém.
Eu tenho um canal no YouTube também, que é Luana Lobo, é só jogar lá, vocês vão achar. Ou, sei lá, colocar bailarina negra, alguma coisa assim, vai aparecer o meu canal. E lá eu contava, né? Eu abandonei um pouquinho, mas tem ainda vídeos bem legais, né? Para quem tiver curiosidade de me ver dançando, também me ver nos palcos, tem vídeo lá nesse canal. O meu Facebook é Luana Piccoli Guilherme, uso para memes, mas também divulgo meu trabalho nele. Como eu até consigo me comunicar com os meus clientes um pouco melhor. E as minhas telas eu mando para o Brasil inteiro. Muito bem. Então já está aí disponível, você que está aí no canal, perdeu alguma coisa, só é voltar aí um pouquinho na barra de rolagem, que aí ela já explicou tudo, dá para vocês encontrar a Luana e dá tudo certo, tá tudo certo. E aí hoje a Luana está no sul, Curitiba, é isso? Isso. Luana, Curitiba, Paraná. Vamos aqui agora ver qual é a nossa próxima temática. Temos mais 3. Então, é a penúltima vez que nós estamos aqui na rolagem, na roleta. Vamos ver qual a próxima temática. A próxima temática é... Tchan, 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 tchan. Escola. Vamos ver o que é que nós temos a falar com o Luana sobre o tema escola. A gente já falou de ensino médio, que é em escola. A gente já falou de professor, que ela foi professora. Mas tem um tema específico, o nome escola, que é falando sobre o seguinte. Você estudou em escola pública desde a creche, né? E você me disse que quando você era criança, você foi agredida por uma professora. Ela batia em você com barra de bambu, com vara de bambu, e também rasgava suas tarefinhas. Você crê, e eu acho que é o mais lógico se crer, que você, por ser uma das únicas crianças negras da sala, era por isso que acontecia. A sua mãe soube, e isso foi em 1995, você era criança, mas você me disse que tem a imagem nítida da professora até hoje. E quando você mudou de escola, você teve dificuldade de aceitar o carinho da nova professora por conta desse episódio. Conta pra gente um pouco como foi essa história. Então, eu não tenho como afirmar, né? Porque eu era criança, eu não sei quais eram as motivações dela, mas era um tratamento muito diferente. E eu nunca fui uma criança de reclamar muito das coisas, né? Eu estava feliz, né? Porque eu queria ir para a escola, eu queria ir para a creche. E aí isso se quebrou, assim, porque ela até era legal comigo no começo, mas depois isso se tornou um ódio, assim, que eu não conseguia entender. E eu acho que tudo bem quando você é adolescente, mas quando você é uma criança de 3, 4 anos, eu não sei o que você pode fazer para despertar ódio num adulto, né? E um adulto que está ali só com crianças da sua idade. Era uma coisa muito, assim, específica comigo, assim, até de eu ficar sem intervalo. E aquilo começou a me afetar porque os meus coleguinhas começaram a perceber também. Então, tipo, não era uma coisa que ela fazia e era só eu, sabe? Os meus coleguinhas começaram a perceber e só que criança, né, não tem muito o que fazer. Quando a minha mãe percebeu que eu estava chegando roxo em casa, ela foi dessa professora, mas, como eu falei também, não era um tempo que leis eram tão rígidas, né? Era aquela transição do professor pode bater, não pode bater. Então, meio que ficou por aquilo mesmo. Minha mãe só falou que se ela quisesse apoiar de novo, né, ia mudar de figura. Mas quando eu fui para essa outra escola, que era perto da casa da minha avó, a minha professora era um amor, assim, mas era difícil me aproximar dela, porque na minha cabeça ela também ia ser legal comigo só no começo, depois ela ia ser igual. Demorou, mas depois eu fui me enturmando e fui gostando da escola, né? E aí a minha mãe mudou de vez para casa da minha avó, e aí eu fiquei naquela escola mesmo. Muito bem. Eu não estava entendendo que a Rosa tinha colocado aí se tinha algum ventilador ligado. Tem algum ventilador ligado aí? Não, era alguém tomando banho aqui em casa, que tava um barulho.
Ah, tá. É porque eu fui colocar o fone, aí quando eu coloquei o fone foi que eu escutei o barulho que a Rosa estava dizendo. Ela disse que Não, era tinha o piorado. ventilador. Ela disse que Não, era o melhorou. ventilador, não, era o chuveiro. Tá bom. Então vamos lá. Nós vamos agora para a nossa penúltima pergunta, e aí a última vez que eu estou aqui na barra de rolagem, que eu não vou precisar voltar para a última. Vamos saber se a temática vai ser mudanças ou se vai ser casamento. E aí a temática vai ser mudando. Olha, o casamento ficou pro final. Vocês estavam tanto querendo saber a história que vocês vão saber só no final. Parece até aquelas coisas de sensacionalismo, Só né? no O pessoal último capítulo. quer prender para o último capítulo, mas não foi culpa minha, foi culpa da roleta. Eu não tenho poder sobre ela, tá? Então vamos lá. Mudanças. Lu, teve época na sua vida que jogaram bolinha para grudar no seu cabelo, pediram para você sair da frente por conta que o seu cabelo era alto, enfim, e aí você começou a perceber que existia somente a questão do cabelo colorido para cabelo liso. E aí você resolveu fazer no seu para mostrar que podia sim e que ia ficar legal. Teve época da sua vida que você ficou careca, que você deixou de prender o cabelo, não colocou mais creme para diminuir o volume, e você não conseguia se enxergar como uma inspiração para outras pessoas. Foi aí que você notou que, através dessa sua autossegurança, algumas pessoas chegaram para você e você notou que a mudança delas surgiu a partir da sua coragem com outras garotas, né? E você chegou também a me contar que esse preconceito visual começou dentro de casa, né? Como foi essa história toda dessa mudança de cor de cabelo, mudança de volume, de tirar mesmo o cabelo e ficar careca? Isso para a mulher às vezes é muito complicado, porque é uma identidade assim muito forte a questão do cabelo, então muitas se sentem assim um pouco insegura, né, com essa questão de careca. A gente já teve até uma entrevista aqui falando sobre a questão da alopécia, né, que uma problemática que acontece, que vem a questão da queda de cabelo, e isso é um estágio muito complicado, né, logicamente de mulher para mulher, mas é muito complicado porque o cabelo acaba sendo uma identidade muito forte, né? Sim. Então, é que eu sempre fui do contra, né? Começa por aí, eu sempre fui do contra. Eu sou muito dessas, não me proíba que eu faço pior, ou eu faço melhor. Eu não admito mesmo que as pessoas me digam você tem que, porque você é obrigada a tal coisa, então não me proíbam. Essa questão era uma coisa mais social mesmo que eu via. Todas as meninas que eu conhecia que tinham um corte de cabelo muito diferente, que tinham uma coloração muito diferente, eram meninas de cabelo liso. E assim como no meu meio da tatuagem que eu uso, que é sempre melhor em pele branca, no caso eu ouvia que era melhor em cabelo liso. E eu queria provar para mim mesma que essas pessoas estavam erradas, que o meu cabelo ia ficar lindo se eu pintasse ele de qualquer cor que fosse, e eu me imaginava muito de cabelo colorido. Então aí eu descolori, mas como eu não tinha muita experiência, né, sofri um corte químico. Quando eu fiquei careca a primeira vez, eu fiquei meio insegura, assim, porque era um período em que eu estava com os cachos empoderados e o meu cabelo fazia parte da minha identidade. Então, eu acho que a primeira vez que eu fiquei careca, eu senti um pouco de falta do meu cabelo. Eu acho que não por ser algo que eu dependia para ser feminina, mas porque era uma questão da minha negritude que estava indo embora. Era uma identidade que era muito nítida no meu cabelo, que eram os meus cachos. Então, a minha tristeza foi essa. Mas quando eu me vi careca, né, inclusive eu estava mais magro, meu rosto era mais fino, eu gostei da estética que eu fiquei. Eu fiquei com um rosto sinistro, assim, com a sobrancelha levantada, o rosto muito fino, olhos grandes, assim, né? O meu rosto, eu consegui enxergar o meu rosto de uma forma mais verdadeira. E o meu medo foi porque eu tinha acabado de começar a namorar o Anderson. Fazia um mês que a gente estava junto, eu falei, esse cara vai me largar.
né? Eu tive, inclusive, uma colega que ela realmente teve câncer, ela ficou careca por isso, e o namorado dela largou ela quando a químio começou a fazer o cabelo dela cair. Então, isso me pegou, assim, de um jeito, e não foi o que aconteceu, ele chegou até raspar a cabeça depois também, mas foi importante, porque daí foi um outro jeito de eu me ver, sabe? E contrariar minha família, porque minha família pesava muito na minha cabeça que se eu ficasse careca, ele com certeza não ficaria comigo, porque homem nenhum gosta de mulher de cabelo curto, menos ainda uma mulher careca. Mas hoje eu entendo que se eu gosto de mim, isso que importa. Porque a opinião de seja quem for, da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, é outra pessoa e não é minha opinião. Né? Talvez pode ser uma opinião que eu vá considerar, não necessariamente que eu vá seguir ou obedecer. Eu não, sabe, não sou dessas. Eu peço perdão, mas eu não peço permissão. Eu sou assim. Então, foi isso, assim. Mas eu gostei de ficar careca. Depois eu raspei outras 2 vezes. Eu também Inclusive, gostei. cheguei a ficar carequinha, assim, com aqui na zero e aqui o cabelinho mais curto. Já trancei meu cabelo também. Já fiz outros cortes. Inclusive, você tá com a parte lateral tá raspado, né? Aqui, ó. Mas tá aqui. Eu já fiz alguns cortes também de Chanel, assim, que eu via muita gente falando que só cabelo liso fica legal, aquele corte bobzinho, sabe? Que você deixa. Já fiz aqueles cortes assimétricos que você fica com um lado maior que o outro. Então eu sempre gostei muito de usar e a minha transista sempre foi muito feliz, porque ela mexe com cortes comuns e ela trança, então em mim ela já fez tudo. Ela te pega como bode expiatório, né? Vai, tira foto, essa foi eu que fiz. Que ela fala pra mim que eu sou a cliente mais diferente dela, assim, que não tem medo, assim, que ela já fez um corte em mim, o corte não ficou legal, e eu falei, vamos raspar, porque não ficou legal, vamos raspar, e eu ajo com muita praticidade nessas coisas, sabe, não deu certo, tipo, era um tempo que o meu cabelo, ele é a minha identidade, mas eu não me sinto menos negra hoje se eu não tiver o meu cabelo cacheado, se eu não tiver trançada. Eu tenho certeza de quem eu sou e ninguém tem o direito de falar para mim quem ou o que eu sou. Então eu não dependo do meu cabelo para isso. Muito bem. E é isso mesmo. E a última pergunta é a pergunta de número 9. Casamento. Era a temática. E ela diz o seguinte. Você acabou encontrando seu marido de uma forma bem peculiar. Vocês tinham amigos em comuns. Ele fazia Muay Thai e você também. E aí teve um dia que ele estava conversando com o seu professor, você chegou, você é daquelas assim bem tímida, que não gosta assim de puxar papo com ninguém, você já foi lá, e aí professor, lá você também que está do lado, e já foi conversando e tudo, e aí ele despertou algo por você e te procurou no Facebook. E algum amigo seu também disse, você conhece o Pico? Não sei nem. Você disse, não conheço ninguém com esse nome, que é o apelido dele. No caso, é Anderson. Depois, ele te ofereceu carona, né, para te levar para casa. Quem é que vai recusar carona, né? Num Fusca maravilhoso, né? E aí você saiu linda e bela. Carona de estranho, meu Deus. Pegando carona de Fusca. E aí foi quando ele te pediu em namoro. E quando ele te pediu em namoro, a tua resposta foi? Não. Não. Porque eu tava passando, né, esse período, tipo, minha mãe me botou pra fora e eu tava morando com meu pai, tipo, eu nunca tive tretas, assim, com ele, mas também era uma relação meio indiferente, assim. E eu não gosto que as pessoas participem dos meus problemas. Eu tinha muita noção até. Eu me afastei até dos meus amigos, que se ele fosse alguém próximo, ele participaria disso. E
assim, apesar, né, das pessoas até confundirem quando eu levanto pautas sociais com mimimi, né, eu não sou vitimista, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, porque eu não sou digna disso. Mas era sempre esse olhar que as pessoas tinham comigo, eu não queria que ele fosse mais essa pessoa. Então, no primeiro momento eu disse não, contei para minha irmã, ela ficou indignadíssima, inclusive ela até falou, eu que sou piriguete, sei reconhecer um homem de verdade longe, você está deixando um ir embora. Minha irmã falou, nossa, vou te infernizar muito se você não ligar para esse cara. Ela realmente me infernizou de um dia até no outro. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu liguei para ele, como eu falei, nem só para ela ter ficado em cima de mim, mas alguma coisa disse para fazer isso. E daí ele ia vir morar aqui e deixou tudo. E daí foi atrás de mim e estamos aí agora. Casadíssimos. Há 8 anos já essa história. 8, hoje está fazendo 8 e 4. 8 e 4 não, 8 e 3. 8 anos e 3 meses. Não sei fazer quanto. Aí em junho a gente vai fazer 9. Então é menos. Que mês foi, Luana? 7. Deixa eu te avisar. 7. 8 anos e 7 meses a gente está fazendo hoje. Falei errado, gente. Foi em junho. Em junho faremos 9, mas hoje 8 e 7. Não, é só para o cálculo do 7 agora tá certo, porque vocês começaram em junho, aí tem 7 meses depois. Tá louca. Então vamos lá. Nós vamos agora, terminamos nossas 10 perguntas principais. Se alguém da barra de rolagem tiver alguma pergunta também para fazer para a Luana, fiquem à vontade, tá bom? Que aí a gente tenta também desenrolar da melhor maneira possível. Mas, terminando as nossas perguntas, a gente vai para um quadro O que dizem as cartas para a Luana. São 12 cartas. E aí ela vai pedir pelos números que ela quer primeiro, e cada número tem uma palavra. Cada palavra que for desvendada, ela vai ter que me dizer o que essa palavra significa para ela. Ou através de uma palavra, ou através de uma pequena frase, tá bom? Então, a gente vai aqui para o nosso quadro. Ela vai abrir ali o dicionário dela para ajudar. Nada, isso aqui, eu só tô arrumando o plastiquinho aqui da minha maquiagem. Então, vamos lá. Temos aqui as nossas cartas de 1 até 12. Qual a primeira que você quer que a gente revele? Vou começar no número 8. Número 8. Vamos aqui para o 8. E o número 8 é Anderson. Que palavra para o Anderson? Parceiro. Parceiro. Muito bem. As cartas estão aí dizendo algo. Já começou com o Anderson. Próximo. Número 3. 3. Balé. O balé é o primeiro amor da minha vida. Primeiro amor. Vamos lá. Qual o número? 5. 5. Muay Thai. Muay Thai. Foi uma feliz descoberta. Muito bem. Feliz descoberta. Número 2. 2. Mãe. A minha mãe, ela é alguém que eu amo e que eu tô tentando reconstruir um relacionamento. Vai conseguir. Vamos lá. Número 12. Qual? 12. 12. Preto. Preto para mim é o acabou, ele é o fim, mas é um universo de possibilidades. É o que as pessoas temem, mas não deveriam. Entende? Próximo. Número 4. 4. Aqui no cantinho. Arte. A arte é o ar que eu respiro, né? Antes arte do que nunca. Muito bem. Número 10. 10. Aqui embaixo. Cabelo.
meu cabelo, ele é uma parte de mim, mas ele não é o que me define completamente. Muito bem. Número 7. TikTok. O TikTok foi uma janela que eu encontrei para divulgar meu trabalho. Espero que dê certo. Número 1, 6, 9 ou 11. 11. 11. Professora. Eu acho que foi uma dádiva na minha vida. Número 9. 9. Luana por Luana. Eita! Nossa, é difícil. Eu vou falar o que eu falo sempre. É uma pessoa que se acha uma deusa, mas é só uma louca tentando ser uma feiticeira. Muito bem. Uma deusa, Número uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Número 1, identidade. Identidade para mim é tudo que eu trago, a minha história, a minha vida, as minhas dores, os meus amores e a revolta também que eu tenho no peito. Muito bem. Número 6. Número 6, tatuagem. Ai, a dor é a oferenda para se merecer as marcas escolhidas. Muito bem. Então, essas foram as 12 palavras que faz um resumo de tudo que a gente conversou sobre hoje, né? Sobre a Luana. As palavras foram identidade, mãe, balé, arte, Anderson, TikTok, tatuagem, Muay Thai, Luana por Luana, cabelo, professora e preto. E foi isso. Voltando agora a tela para mim. Lu, sempre quando termina a entrevista, eu falo um pouco sobre o entrevistado. E com você não seria diferente isso. Eu te achei assim, super, hiper, mega de boa. Me casaria assim de boa contigo, na paz e amor. Lembrando que ela é casada e eu sou casado também, tá, gente? Então é só uma questão mesmo assim de carinho, de afinidade. Gostei muito da Luana. A Luana se tornou uma pessoa muito querida. Eu adoro histórias de superação, histórias de quem acredita em si mesmo, de quem encontrou esse amor por si, sabe? Eu acho que a vida, um dos mistérios da vida é muito isso. É você se amar em primeiro lugar. Então, quando você se enche de amor, você acaba espalhando isso para o mundo também em forma de energia. E você transpassa muito isso. Você mostra muita superação, essa questão do acreditar em si, essa questão, assim, em saber que tem falhas também, né? No momento em que você diz assim, eu pensei em fazer besteira com a minha vida. Mas aí você acaba prestando atenção que existem outras pessoas que precisam de você também. Que você vai poder ser essa fortaleza para outras pessoas, né? Uma pessoa de sangue indígena e de sangue preto não tinha mistura melhor, né? Para estar numa pessoa brasileiríssima como você. Desapegada de casas, como você falou, mas altamente apegado com a casa principal, que o maior templo de você é seu corpo. Então você acaba mexendo com ele com uma propriedade muito sua. Eu quero ficar sem cabelo, eu fico. Eu quero colorir o cabelo, eu coloro. Eu quero deixar ele solto, eu deixo. Eu quero prender, eu prendo. Eu quero colocar turbante, eu coloco. Enfim. E isso é muito você, né? Não admita nunca, como você colocou, e não admita mesmo, nunca fazer nada obrigado. Faça sempre aquilo que você acha que deve ser, na hora que tem que ser, da maneira que tem que ser e nas possibilidades que você tem para fazer. Eu acho que isso é ser você ser você mesmo, né? E voltando para a primeira coisa que eu falei lá no início, sempre se ama em primeiro lugar. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Se eu fosse fazer um resumo de toda a nossa entrevista de hoje, essa entrevista número 115, eu acho que seria isso. Embora que a gente tenha falado de tatuagem, embora que a gente tenha falado de racismo, embora que a gente tenha falado de depressão, embora que a gente tenha falado sobre tantas e tantas coisas,
mas a gente consegue sair muito disso quando a gente deixa de fazer as coisas para agradar os outros, e a gente começa a perceber que a gente tem que agradar a gente em primeiro lugar. Então, quando a gente se ama, né, a gente vai conseguir, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, a gente não consegue amar ninguém se a gente não amar a si mesmo. Né? Então, se ame em primeiro lugar. E é isso que você me passa. Você me passou uma energia muito boa. Você, sabe, tem esse seu sorriso lindo, essa mulher linda que você é por fora e por dentro. Né? Então, assim, eu espero que a gente tenha contado por muitos e muitos tempos. A gente se encontra ainda muito aqui pelas entrevistas. Que você sempre apareça quando você quiser. Quando quiser subir na janelinha, Leomar, eu quero subir, eu quero falar sobre isso daí também. Sobe aqui, que a gente está disponível também para isso. Quando você precisar de algum apoio para alguma coisa, para alguma divulgação, para algum projeto, para algum trabalho, sinta-se à vontade também para fazer isso. Enfim, eu adorei saber um pouco da tua história. Obrigada. E eu queria deixar esse momento também para você, da mesma forma como você iniciou com suas palavras iniciais, né, iniciou o nosso bate-papo com as suas considerações iniciais, eu gostaria que você também fizesse as suas considerações finais e dentro dessas considerações você dissesse o que foi que você achou. Que embora você tenha visto outras entrevistas, sempre quando a gente é entrevistado é diferente. Houve alguma coisa diferente? Como foi aquela questão? Quem é esse menino que está querendo me entrevistar? Quem é ele? O que é que está acontecendo? Deixa eu pesquisar para saber se ele entrevista mesmo alguém. Como foi essa experiência do projeto Na Janela com a Léo? Foi maravilhoso, assim, eu gosto de ser ouvida, assim, porque quando você levanta, acho que qualquer pauta que seja importante, como eu falei, a gente fala ainda e as pessoas acham que é o famoso mimimi, mas eu sempre falo, né, o que um militante chato queria na vida, tudo que a gente queria na vida era estar errado sobre o que a gente fala, e infelizmente não estamos. Então, todas as oportunidades que eu tenho de ser ouvida, para mim, é sempre muito gratificante ser ouvida de coração e ouvidos abertos e atentos, que é o mais importante. Né? Hoje, eu tenho uma coisa também que eu não falo para todo mundo, porque as pessoas querem sempre saber que a gente seja gentil e eduque sobre essas pautas, mas deu as costas, acaba virando o olho para a gente. Então, oportunidades que eu tenho de ser ouvida com sinceridade e com reciprocidade, para mim é muito importante. Então, eu sou muito grata. Fica aqui meu gratitrevas para você e para todo mundo que assistiu. Porque isso é importante. A gente tem espaços ainda muito pequenos. E quando você é mulher num meio que é majoritariamente masculino, negro num meio que é branco, enfim... a gente acaba sendo obrigado a criar o nosso próprio espaço ao invés de ocupar o espaço que eles já estão, né? Que é outro questionamento. Essas questões até que eu trago são mais complexas, às vezes, do que eu consigo falar. E hoje eu também nem sempre falo para não ser reduzida somente a isso, alguém que está ali para ensinar, para falar sobre isso, porque... em algum momento isso vai desumanizar minha figura e vai me tornar só alguém que está ali para ensinar o que você pode ou não pode falar, ou o que é racista ou o que deixa de ser racista. Eu acho que a gente está num momento que as pessoas precisam se tocar e pesquisar e não fazer a gente também como só esse instrumento. Porque para mim ser ouvida com sinceridade é o que aconteceu aqui hoje, assim, eu falar sobre várias coisas, sobre quem eu sou, sobre vários temas, né? Porque nós todos somos plural, né? Nós somos singular e plural ao mesmo tempo. Então, foi muito importante, assim, eu gostei muito e estou muito feliz. Muito bem. Então, pessoal, nós tivemos essa entrevista hoje, né? Nossa entrevista número 115. Beijão, Rosa. Rosa é sempre uma querida, minha moderadora sempre está aqui comigo, toda quarta-feira. Ela está aqui saboreando essas histórias de pessoas, né, Rosa? De pessoas diferentes do Brasil todo. E quem acabou de entrar aqui, mas eu acho que deu uma saída rapidinho, foi a professora Dani Gomes. A Dani foi que falou com a gente sobre a questão da alopécia. Não sei se ela está por aí. Dani, um super beijo para você. Qualquer coisa, se você ainda estiver por aí, quiser subir aqui rapidinho, eu adoraria te ver de novo.
Um super abraço, tá, para todos vocês, né? Estamos ainda no início do ano, né? Então, que esse ano de 2023 seja um ano maravilhoso para todos nós. Na próxima semana, né, nós vamos estar conversando com o Lucas Gabriel, nós vamos estar falando com o homem trans, até porque esse mês é o mês da visibilidade trans, né? Então a gente vai também dar espaço a esta pauta que a gente já conversou em outras vezes, né, em outras entrevistas com pessoas diferentes, e a gente vai saber um pouco sobre a história e a realidade do Lucas, né? Como foi essa questão de descobrir, como foi a questão da transição, o que é que já foi feito, o que é que está surgindo de leis, né, que garantam cada vez mais direitos e oportunidades para pessoas trans, enfim. A gente vai estar com essa temática na próxima semana e a gente fica muito feliz, né, Luana, eu acho que você compartilha comigo, em saber que a gente inicia esse ano no Brasil com alguns ministérios diferentes, alguns que tinham acabado e que retornam, outros que nem existiam e que passaram a existir agora, como o Ministério dos Povos Originários, que eu não sei por que ainda não existia, né, para dar essa visibilidade, para dar essa garantia de direitos de defesa, né, de lutas, que há tanto tempo vem sendo pauta, né, na história do nosso país, e só agora que veio existir o Ministério para amparar realmente e ter uma pessoa indígena à frente dele. Paulo, um super beijo para você, meu querido. O Paulo também vai falar sobre a questão aí de religião de matriz. A gente vai estar entendendo um pouco como é a questão aí dele. No próximo mês, nós vamos estar conversando aí sobre religiões também. E sempre é uma descoberta para a gente, né? Sempre é muito bom a questão da informação, porque o que gera o preconceito é justamente isso, né? A palavra preconceito já por si só já se explica, né? É você ter eu acho que ele parte de um ponto que a gente usa muito, que é aquele discurso de somos todos iguais. Eu não suporto esse discurso, porque a igualdade, ela precisa partir da ótica de alguém. E eu acho que o preconceito, ele nasce a partir do momento que as pessoas não entendem as diferenças. O preconceito nasce a partir do momento que você não é igual, que você não está dentro daquele padrão. Então, eu acho que a gente deveria entender que somos todos diferentes e que a gente precisava respeitar essas diferenças. Não precisa ser compreendida, não precisa ser celebrada ou amada. Gostaria que fosse, mas respeitada sim. Muito bem. A gente vai estar conversando com o Paulo sobre satanismo, né? E aí vem essa história, né, do porquê. Aí vem muitos haters, às vezes, em algumas lives que eu vejo de pessoas que são satanistas. Ah, você não acredita em Deus, então vai não ser pra... Gente, você acredita, ponto. Acredite e ame o que você acredita. Respeite o que o outro acredita também. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar que o outro é diferente, que é justamente o que a Luna acabou de falar. Eu não entendo qual é essa dificuldade. Eu não querer seguir uma coisa é um fato. Agora, eu abominar ou eu apedrejar uma pessoa que quer seguir o que ela acha que é correto, eu não entendo também, né? Então, é a mesma discussão que está tendo aí, voltou de novo por conta aí dos ministros, né, que estão dando seus depoimentos sobre a questão dos pronomes, né? Super boa tarde a todos, todas e todes. Gente, se milindrando do porquê de todos. Gente, se você não utiliza, não quer utilizar, não utiliza, ponto. Agora, quem quer utilizar para dizer que aquelas pessoas são visíveis e estão sendo respeitadas e saudadas naquele momento, respeite. Ela quis dizer e ela falou, né? Então, assim, eu não sei o porquê que as pessoas recebem isso como um ataque, né? Na realidade, eu sempre achei que esse pessoal que faz parte da maioria, na realidade, nunca teve fortaleza neles. Na realidade, sempre foi um pessoal muito cristal. Que quem realmente tem a grande fortaleza são as minorias, né? Porque elas receberam a todo instante, desde o momento em que elas nasceram, elas receberam na cartilha do Beabá, principalmente da escola sistemática, que o correto é o dos maiores, é o dos brancos, é o dos héteros, é o dos católicos, enfim, sempre. E elas nunca apedrejaram,
né? E assim, quando elas tentam aparecer minimamente em alguma coisa, ai, é um bom que não pode ter uma sereia negra, que não pode ter uma Ariel negra na Disney, que não pode ter não sei o que. Gente, que é isso? Boa noite. E a igreja patrocinou, né? A Idade das Trevas é uma idade governada pela Igreja Católica. Então, sim, com certeza. tem... Julie, a gente falando aqui sobre a questão aí das trevas e tudo lá, chegou outro bruxo aqui pra mim. Eu sou rodeado de pessoas assim, gente, eu amo, de coração. O Julie, ele é um bruxo da linhagem luciferiana, e ele fez uma entrevista, foi a entrevista que mais demorou nessas 115 entrevistas. A entrevista foi mais de 4 horas de duração. A gente entrou madrugada dentro, porque o pessoal da barra de rolagem enlouqueceu, tentando tirar todas as dúvidas e curiosidades possíveis da bruxaria, e o Julie, muito simpático, sempre respondendo a todos, e foi uma live muito legal. Já estava até convidando ele para a gente retornar, já faz muito tempo essa nossa entrevista. Encontrei ele ontem, foi antes de ontem, numa live, né, que ele está com outra conta aqui no TikTok, e eu estava até convidando ele para a gente conversar de novo, fazer outra live com ele, em comemoração aos 2 anos aí de entrevista que a gente já faz aqui no TikTok. É sempre bom a gente recordar, né, e a gente ter novos assuntos para a gente estar colocando em pauta. Enfim, gente, eu adorei, Lu, conversar contigo, saber um pouco da tua história. Passaram por aqui mais de 370 pessoas, só para você ficar mais ou menos sabendo o tanto de pessoas que passaram por aqui. De curtidas foram 8.000, se eu não me engano, a minha vista está maravilhosa. Na próxima, talvez você já me veja de óculos aqui. Depois dos 40 a gente não consegue fugir, mas eu acho que é 8.800 curtidas, né, na nossa live, e eu agradeço a todos vocês que estavam do início até agora, que estiveram só no início, que pegaram só o meio, que estão agora, só apareceram agora no final, mas que vocês possam assistir ela na íntegra no YouTube. Ela vai estar daqui a 1 dia ou 2 dias no máximo, vou estar postando lá. A primeira pessoa que vai receber o link da entrevista é a Luana, claro. E eu vou deixar, eu já pedi para o meu entrevistado da semana passada, e eu vou pedir para você também, Luana, que eu não fazia isso com os entrevistados, mas esse ano eu resolvi fazer para me deixar ainda um pouco mais nítido a marca de vocês passando pelo projeto. Eu gostaria que você fizesse um pequeno vídeo de 1 minuto, no máximo, 1 minuto e pouco, falando sobre a sua experiência aqui na entrevista na Janela com o Léo, no projeto. Então, você faz um videozinho aí, assim, em pé, né, o celular em modo retrato, não em modo paisagem, para mim poder colocar depois aqui no meu TikTok, e aí eu vou começar a pegar esses depoimentos das pessoas, do que é que elas acharam, do que é que elas, né, conseguiram captar da essência do projeto, desse levantar de bandeira do respeito pelos diferentes, né, e a gente ter essa consciência cada vez maior, cada vez mais viva. Então vocês vão ver o cartaz com o entrevistado, e depois, na mesma semana, vocês vão ver um depoimento deles, do que é que eles acharam logo depois da entrevista, tá bom? E aí eu aguardo o vídeo da Luana, e aí eu vou postar nesses dias, que com certeza ela vai mandar, e eu vou estar postando para vocês verem o que foi que ela achou, e os outros também vão ter a oportunidade de saber um pouco. Oi? Amanhã eu já te mando. Olha aí, amanhã já vai ter vídeo novo. Lu, beijão pra ti. Mando um super abraço no Anderson, mesmo sem eu conhecer, mas estou mandando aqui toda paz pra vocês, tá? Tudo de bom, equilíbrio, energias positivas, tudo de mais maravilhoso, muita prosperidade e sucesso sempre em todos os planos de vocês. Cheiro, Julie, olha, mandando flores pra mim. É um lorde, é um lorde. Que linda. Cheiro, Julie, um abraço pra ti. Então, gente, conversamos hoje com Luana, eu queria te fazer uma pergunta, eu ia esquecendo. Por que é Luana Piccoli Guilherme e você coloca Luana Lu? Então, é porque o Piccoli é um sobrenome italiano da minha família, é um nome que eu não me reconheço, não me identifico, apesar de gostar, não tenho vergonha dele. Mas as pessoas sempre leem e ficam espantadas, tipo, uma pessoa que não é branca tem um sobrenome italiano. E o Guilherme eu não uso porque, como é um nome que vem do lado negro da minha família, provavelmente era um nome dos senhores.
dos meus antepassado, porque quando você tem de Souza, da Silva, no nome você é uma pessoa negra indígena, isso é o nome da família que era dona, né, de algum ancestral seu. E o Guilherme é um nome de origem alemã, né? Então, provavelmente, por ser o nome que está na minha família negra, era o nome dos donos da minha família. Então, eu não quero carregar isso. Eu uso o lobo porque é um animal que eu me identifico, né? Os lobos, eles são animais leais, eles são andam em matilha, mas são solitários ao mesmo tempo e são capazes de caçar um animal que é 10 vezes maior e mais pesado que ele, né? Lobos são animais que podem caçar sozinhos um bisão que pesa toneladas, né? É um animal misterioso, assim, que eu me identifico. Então, por isso e porque tinha a ver com o nome do meu estúdio, né? Que é Lua Negra, então eu associei as duas coisas. Mas eu não tenho vergonha do Pico de Guilherme, mas são nomes que hoje eu questiono e não me reconheço a Luana de hoje dentro do contexto disso. Pois então, pronto. Para a gente finalizar a nossa conversa, entrevistamos hoje Luana Lobo, tá? E aí você pode estar procurando ela em todas as redes sociais. Ela que é a artista plástica, desenhista, né? Está mandando aí os trabalhos dela para todo o Brasil, é tatuadora, né? Tem essa consciência, né, do corpo, da cor, principalmente na pele negra, a importância, né, de se estudar e de realmente deixar marcado de uma maneira positiva, né, aquelas pessoas que talvez tivessem o preconceito de achar a minha pele, como ela é escura, ela não vai aceitar tanto a questão da tatuagem. E na realidade não existe isso, né? E aí na nossa conversa a gente entendeu perfeitamente porque a Lu conseguiu explicar isso bem direitinho e vocês podem estar procurando ela para os mais variados tipos de trabalho dentro da arte, tá bom? Então, um super abraço para vocês. Conversamos hoje, né, sobre essa questão, principalmente da tatuagem, né, os preconceitos e as discriminações que existem, as mudanças estéticas também, né, de visual, que a Luana também passou também por isso. E na próxima semana, na quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar conversando com o Lucas Gabriel e a temática vai ser Homem Trans. Já que estamos em janeiro, mês da visibilidade trans, vamos fechar o mês de janeiro com esta pauta para a gente se informar um pouco mais como é que está a história das pessoas que são trans no Brasil e no mundo, tá bom? Um super beijo, Lu! Gratitrevas, quem assistiu até o fim. Estamos juntos. Rosa, minha moderadora, muito obrigado por estar presente em mais uma live, tá? Bruxo Julie, um super abraço para ti, te amo de coração, você sabe disso. Estejam nas próximas, né? Já passou aqui de 380 pessoas na live e um super abraço e eu espero que nas próximas a gente possa estar aqui e descobrir, né, novas histórias, ter novas informações para a gente acabar cada vez mais com os preconceitos que acabam chegando perto, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Até a próxima. Beijo. Valeu. Beijo.